Força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. Eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco, certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. E Deus diz para Josué: você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de duas coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. É importante nós olharmos e, antes de lermos o texto, lembrarmos de um menino tirado das águas, treinado para ser um faraó no Egito. Ele então mata um egípcio para defender um irmão e é obrigado a fugir para o deserto, onde se torna pastor de ovelhas e recebe a comissão de voltar ao Egito para liderar a saída daquele povo. Com certeza, Moisés é um dos maiores, se não, o maior líder que a Bíblia nos mostra como exemplo. Mas pastor, o senhor disse que vai falar de Josué e está falando de Moisés? É exatamente isso. Eu quero que vocês entendam em que ambiente esse moço foi treinado, em que ambiente ele se espelhou. É importante olharmos e reconhecermos que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 2, Davi chama seu filho Salomão e diz: Salomão, eu vou pelo caminho de todos os homens, ou vou pelo caminho da vida. O que Davi está dizendo é: eu estou morrendo, meu filho, porque seja o homem bom, seja ele mau, seja ele rico, seja ele pobre, inevitavelmente ele terá que ter um encontro com a morte. Quando nós olharmos para o texto agora, eu queria que você entendesse a sua responsabilidade. Por muitas vezes eu já subi nesse púlpito para trazer uma mensagem para você, para apontar às vezes e identificar um problema. Mas essa semana eu estava olhando para isso, e quando nós procuramos um médico falando dos sintomas, e ele manda que façamos exames para identificar o que estamos enfrentando, isso é apenas uma parte do processo. A próxima parte é o que o médico vai me orientar que eu devo fazer para me livrar daquele problema. Hoje eu quero conversar com vocês, porque assim como uma universidade, um colégio é reconhecido pelas notas de seus alunos, pelo desempenho e pela performance que aqueles alunos conseguem desempenhar nas provas, nos concursos públicos, eu acredito também que uma igreja pode ser vista pelo comportamento, pela performance de seus membros. Oferecer a vocês a oportunidade, não apenas de apontar um problema, de apontar um comportamento, mas dar uma direção, estabelecer, uma rota onde você consiga alcançar, os propósitos para vencer. É muito importante. Moisés está morto, assim como Paulo, Pedro ou qualquer outro que você admire, porque o tempo deles já passou. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. E vamos ver como Deus vai lidar com Josué, e como Josué vai lidar com a história da sua vida. Dificilmente você vai enfrentar ou vai olhar para um homem que enfrentou tantas batalhas, tantas adversidades. O texto diz que
que ao longo da caminhada de Josué, ele venceu 31 batalhas registradas, 31 reis. A vida daquele homem foi uma vida de batalha, de luta. Enquanto Moisés é um negociador, um estadista, que entra no ambiente egípcio para libertar o povo, Josué é um general, um comandante, um homem de guerra, de batalha. Eu acho que vale muito a pena olharmos o exemplo dele, porque estamos em meio a essas guerras diárias. Hoje não tem leão, hoje não tem urso, não tem gigantes, mas nós vemos todos os dias os problemas se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa fé. O texto diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o rio, ou o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo.